Olá pessoal, boa tarde. Hoje é 18 de maio e como eu havia feito um resumo das 4 primeiras aulas da meditação, os nossos 4 primeiros capítulos, então agora eu vou fazer um resumo das 4 últimas lições, semanas, né? Semanas 5, 6, 7 e 8, para concluir o nosso curso de meditação. Espero que todos vocês estejam bem, meditando, e também espero o retorno de vocês, agora que vocês já têm todo o material para meditação. Então, a gente termina com esse resumo, mas eu sempre estou tendo alguma ideia para um vídeo que possa auxiliar vocês de alguma maneira nesse caminho para o autoconhecimento. O próximo provavelmente vai ser um vídeo sobre o karma, o dharma e a lei do karma, que eu acho que pode ser interessante para vocês. Mas aí eu mando uma mensagem para vocês avisando. Então, no nosso resumo, começando com a semana 5, quem lembra, é uma semana bastante importante e o tema é enfrentar as dificuldades. Lembre que, a partir da 4ª semana, você já tem as ferramentas para começar a aplicar na prática, que esse é o principal objetivo desse curso de atenção plena. Na vida diária, a vida que sempre é um desafio para a gente, sempre tem problemas a ser resolvidos. Então, essa é a ideia agora, com as ferramentas das meditações que eu tenho, com as práticas para a leitura da mente, a leitura do corpo e a mudança de hábitos, a mudança de pensamentos, a gente está preparado para enfrentar essas dificuldades. Então, é enfrentando os problemas reais. E a meditação por trás disso era a meditação de explorar as dificuldades, era uma meditação específica para isso. Então, sempre que a gente tem um problema mais complicado, alguma coisa que a gente tem que resolver, a gente tem 2 atitudes a fazer. Ou fingir que não está acontecendo nada, como esconder para baixo do tapete aquele problema, ou você aceita aquele problema, encara aquele problema. E aí, essa meditação específica de explorar as dificuldades, ela acaba ajudando bastante. Então, você dá uma parada, e aí, para esperar que o seu eu interior, ele mesmo venha com as soluções. E essas soluções normalmente aparecem. Uma solução criativa. Aqui nessa lição tinha um poema muito interessante, e aí eu vou pedir para vocês, quem não lembra mais, que vocês voltem a ler esse poema do Rumi, que é esse filósofo muçulmano, sufi, né, do sufismo. E aí o poema é muito bonito e ele diz para você receber tudo, como se fosse uma pousada onde todo mundo chega, tudo vai chegando e você recebe as coisas boas, as coisas ruins, as fofocas, as novidades, e você simplesmente deixa entrar e usa todas essas coisas que chegam para você, é uma analogia para as coisas que chegam para você na sua vida, você aceita e também faz uma reflexão sobre, porque nada é o acaso, né? A gente já falou isso várias vezes, nada da natureza é o acaso. Então a gente tenta interpretar aquele acontecimento que está acontecendo para a gente de uma maneira construtiva. O que isso está querendo me ensinar? E principalmente aquelas situações que demoram muito para resolver. Então, em essência, o poema do Rumi, que é muito bonito, fala disso. Então, se vocês puderem, vocês releiam. Outra característica importante dessa lição é cultivar a compaixão por si próprio. Então, para você ter essas atitudes de mudança, você tem que ter essa atitude de compaixão. Isso é muito importante, por si próprio e depois a compaixão pelos outros. Então, em essência, essa é a semana 5, enfrentando as dificuldades, é muito importante. Na semana 3, tem uma certa similaridade, mas o título é Prisioneiro do Passado ou Vivendo no Presente. Então, é uma lição e uma meditação onde também, quando a gente se encontra num beco sem saída.
e às vezes é alguma coisa do passado que a gente vem trazendo, e a coisa vai se complicando cada vez mais, e aí chega uma hora que você não tem mais para onde ir. Então, te vem na cabeça geralmente essas afirmações: não há nada que possamos fazer, estou desmoronando, não tenho futuro. Mas, na verdade, nunca é assim. Então, é nessa situação que você deve pensar nessa meditação específica, que é a meditação da amizade. Outra vez, é uma meditação para a compaixão própria de você mesmo, antes. E depois se preocupar com os outros, e depois se preocupar com a resolução dos problemas. Então, você vai desgarrar desse passado e viver o que é o essencial dessa atenção plena, que é o presente. E as soluções vão surgir naturalmente. Então, a meditação da amizade é importante. E aí, se vocês lembram, ele fala do caso de Kate, que é um exemplo que ela dá, um exemplo da vida reais que os autores dão. E a Kate teve um acidente anos atrás, muitos anos atrás, e estava a sobrinha dela, mas foi um acidente simples, foi quase nada, e não aconteceu nada também. Mas ela estava se culpando há anos, muitos anos depois daquele acidente. Então, isso a gente pode chamar de um transtorno pós-traumático. Isso também está relacionado ao estresse pós-traumático, ou alguns chamam também de engajamento doloroso. Você fica com aquele sentimento de culpa, de vergonha, de medo, por uma coisa que não existe mais. Na verdade, o passado já não existe para a gente. Então, a gente tem que se reciclar para o presente. Aí também ele comenta uma coisa de pesquisa científica, que normalmente quando a gente está estressado assim, a gente tem uma memória genérica do passado, a gente não consegue ser específico. Se alguém pedir para você contar o que aconteceu numa determinada situação, você não consegue ver os detalhes. Mas quando você começa a limpar essa memória, você começa a se reciclar, aí você já vai readquirindo a sua memória específica. E o interessante é que a meditação, a atenção plena, ela ajuda muito nesse sentido. Então, essa é uma evidência científica interessante da efetividade da meditação num caso desses, onde você está recorrendo muito ao passado. Então, a ideia é você se reconciliar com o mundo, ter compaixão, outra vez, por si próprio. Então, fazendo esse tipo de pergunta: como que eu posso me nutrir? Como eu posso reduzir o ritmo, se o meu ritmo está muito agitado? Como eu posso recuar para recomeçar de novo? Às vezes a gente tem que fazer isso. Essa é uma atitude até inteligente. Às vezes você faz o recuo para depois avançar. Como eu posso ser gentil comigo mesmo, comigo mesma? Esse é bastante importante. Então, você mudar do modo atuante, fazer, estressar, e recuar um pouco para o seu modo existente, onde você entra no estado meditativo e aí as soluções vêm naturalmente. Ele fala também da ínsula, que é uma área cerebral. É muito interessante. Essa empatia por nós mesmos e pelos outros, ela ativa essa ínsula. E de maneira interessante, quando a gente está na meditação da atenção plena, isso eles fizeram esses experimentos com as pessoas que frequentaram esse curso, também a ínsula tem uma atividade aumentada ali, vista pelas essas técnicas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional. E aqui, né, nessa semana 6, ele vai sugerir para você um liberador de hábito, para você fazer uma coisa muito interessante, um gesto amigável para alguém. Mas de preferência que esse alguém nem saiba. Você faz uma coisa altruísta, que você sabe que vai beneficiar aquela pessoa, mas sem ela saber. E isso vai fazer com que você se sinta muito bem. Então, seria a compaixão agora para os outros. Então, em essência, essa é a semana 6, que é prisioneiro do passado ou vivendo no presente, para você retomar a sua vida no aqui e agora, no presente. A semana 7, o título é Quando Você Parou de Dançar. Lembram? Essa é muito recente para vocês e que eu considerei a lição mais importante dessas 8 semanas, porque, na verdade, normalmente a gente deixa de fazer aquelas coisas que nos dão prazer para fazer só coisas que nos extenuam. Então, existem as coisas que nos extenuam muito, mas às vezes são obrigatórias. Normalmente é ligado ao trabalho.
Se você é privilegiado de ter um trabalho que só te dá prazer, esse, na verdade, é o objetivo dessa lição. Mas às vezes a gente não é assim. Mas não é por isso que a gente não vai continuar a nossa vida e vai tentar se reconectar às coisas que nos revigoram. Então é fazer um balanço disso. Então ele até vai te sugerir fazer uma lista de coisas num dia típico seu, daquilo que te revigora e daquilo que te extenua. E a ideia é que você faça um balanço disso. De preferência, as coisas que te revigoram sejam maiores do que as que te extenuam. Mas no mínimo do mínimo, você tem que fazer uma coisa que te revigora, pelo menos. A meditação é uma ideia muito boa, mas pode ser outras coisas também. Um exercício físico, uma leitura, ler poesias, escutar música. Então você precisa disso para te recompor a própria energia para você enfrentar essas outras situações. E não importando o tipo de coisa que você faz, a ideia é que você faça sempre feliz e até, de repente, agradeça, porque a gente sabe que qualquer tipo de trabalho, ele é gratificante, ele deve ser gratificante. E aqui ele vai sugerir aquela meditação rápida, de 3 minutos, e às vezes a gente tem dificuldade de começar, né? A gente está meio extenuado mesmo, ou desanimado, mas aí você faz um esforço de sentar na posição de meditação e começar a meditar. Então, uma pequena ação primeira, como essa. E depois vem a motivação, vem depois. Então, você dá preferência por um ato, mesmo que pequeno, e aí a motivação vem em seguida. Então, essa é uma lição, não tem uma meditação específica, mas é uma lição muito importante da semana 7, quando você parou de dançar. Então, a minha sugestão é que vocês não parem nunca de dançar, ou de ser criança, ou de brincar, esse tipo de coisa, coisas que te dão prazer. E, por fim, a semana 8, sua frenética e preciosa vida. Essa também é uma meditação de conclusão, que ela vai fazer, é uma semana, é uma lição de conclusão, onde ele vai fazer um balanço de todas as meditações, e tem a ver com o livro do Kabat-Zinn, que é Vivendo na Catástrofe Total. Quer dizer, a nossa vida, o mundo que nos cerca, especialmente agora, nessa pandemia e tudo isso, e a gente tem que enfrentar essa vida da melhor maneira possível. E aí a meditação ajuda muito. E quando a gente tem sucesso em alguma coisa, algum objetivo que a gente colocou para nós mesmos, a sensação do dever cumprido é muito boa. Ele, inclusive, se vocês lembram, ele faz uma analogia com uma história do general e o rei. O rei dá uma tarefa complicada para um general dele, e o general cumpre de maneira exemplar, e depois no dia que ele acaba tudo que ele tem que fazer, que é a transferência do reino para um outro lugar, ele toma um banho quente, relaxa e sente aquele prazer do dever cumprido. E isso a gente tem que ser assim mesmo com a nossa vida em qualquer momento. Então você pode descobrir que está completo, está com o dever cumprido do jeito que você está agora. A gente já vem completo, isso é da nossa natureza. A nossa natureza é divina, a gente já é perfeito. Só que a gente está encoberto pelo ego, pelos problemas, por muitas coisas, mas na verdade a gente já está pronto, é só se redescobrir. E a meditação ajuda muito isso. Então ele diz que a semana 8 é o resto da sua vida. Então você praticou essas 8 semanas e agora você tem toda a vida pela frente e você vai... Mas agora você tem a caixa de ferramenta, que são essas lições, essas meditações que a gente discutiu esses 2 meses. E a analogia que ele faz é você tece o seu próprio paraquedas para enfrentar essas vicissitudes, né? Então, eu não quero dizer com isso que a gente vê só problemas na vida, mas é enfrentar a vida com otimismo e sempre agradecendo. Na verdade, a vida é uma dádiva. E as coisas que a gente pensa que são coisas para dificultar a nossa vida, na verdade, é para a gente aprender e melhorar. Na verdade, é uma evolução espiritual que a gente está passando. Então, a gente está se melhorando como pessoa, como seres humanos. E as situações da convivência em família, da convivência no trabalho, na sociedade, elas são para o nosso próprio aprendizado. E a ideia é que a gente enfrente essas situações sempre com otimismo, com leveza, com mansitude. Essa é a lição principal.
E depois ele te pede para pensar em algumas perguntas, né? Depois que você vai tecendo o seu próprio paraquedas, por que eu devo meditar? Qual a prática eu devo adotar agora, que eu tenho 8 meditações? Quanto tempo cada uma? Isso vai depender de cada um. Aí você, por que meditar? Talvez seja para melhorar minha saúde, para eu me relacionar melhor com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, ou marido. Existem várias, para eu me conhecer, é um processo de autoconhecimento, conhecer a mim mesmo, as razões são inúmeras. Qual a prática? Aí você vai decidir, dessas meditações, sempre tem uma que a gente se sente melhor. E aí você volta a praticar ela, mas é interessante também você voltar a uma prática que você teve problemas e ir aperfeiçoando ela. Quer dizer, você tem um rol de algumas meditações que pode ser usado em determinadas situações. E lembre daquela rapidinha, daquela da ampulheta, que é a da respiração de 3 minutos. Essa é para períodos de emergência. E o tempo também vai depender de você. Então, você já praticou as meditações durante esse período e você vê o seu tempo. Normalmente, os professores aí, esses mestres da yoga, eles recomendam de 20 a 30 minutos, não mais que isso no início. Mas depois, se você insiste na prática e torna isso um hábito seu, você vai vendo que pode meditar até por mais tempo. Então, quanto mais você meditar, melhor, porque você vai estar se reencontrando com o seu eu interior, verdadeiro, quem realmente você é, e aí a tendência é que a vida siga naquele fluxo, o fluxo do tal, o fluxo do rio, sem muitas resistências. E aí as sincronicidades começam a acontecer e a sua vida entra no eixo. Então, esse é o resumo das 8 últimas lições. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa vocês se comunicam comigo. E aí aguardem novos vídeos aí, sempre nessa linha do autoconhecimento, das práticas que fazem bem para a sua saúde, da yoga, da meditação. Namastê. Obrigado a todos.